Estamos num culto em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Como que Jesus ressuscitou? Dentro da lógica humana, a explicação da sua ressurreição. Olha o versículo 20, parece que ele nos dá uma luz a respeito da ressurreição de Cristo. Quando ele diz: ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos, presta atenção, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Como que se dá esse poder tão grande da ressurreição de Cristo? Como que isto pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Olha só, a Bíblia, ela nos esclarece que a vida de Cristo marcou a plenitude dos tempos, a união de todas as coisas, a união de todas as coisas, dos elementos, os elementos do céu e da terra. Mateus 18:18, que é ligado na terra é ligado nos céus. Hebreus capítulo 11, verso 4 fala isso, capítulo 12, versículo 24 também. Quando Jesus Cristo, meus amados, foi concebido, a natureza do seu Pai se fundiu com a da mulher. E de que forma? Vamos entender como que foi o projeto de Deus para a ressurreição de Cristo, como que foi o propósito de Deus, como foi o plano de Deus para vencer a morte, para aniquilar o império da morte, para destruir as cadeias da morte, os grilhões da morte, aquilo que prende os seres humanos, aquilo que acorrenta os seres humanos, aquilo que torna os seres humanos inúteis diante desse fato que é uma realidade, a morte. A Bíblia declara que o salário do pecado, lá Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 6, verso 21, o salário do pecado é a morte. Então Deus teve que projetar um plano, elaborar um plano, Deus teve que arquitetar um plano para vencer a morte. E para que ele pudesse vencer a morte, olha só a profundeza, era necessário ter sangue, porque o sangue redime, o sangue ele faz a redenção desde os primórdios. Está escrito na palavra de Deus: eis o Cordeiro de Deus que foi morto, eis da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse. Então observamos que esse plano ele é tremendo, e a igreja precisa estar ciente, a igreja precisa estar consciente da profundeza do que é a ceia do Senhor, do que é os elementos da ceia do Senhor, e dos mais profundos. É claro, os dois são importantes, mas o sangue tem algo profundamente para falar com cada um de nós, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue, a vida está no sangue. Então o que o Senhor fez? Quando Jesus Cristo foi concebido, a natureza do Pai se fundiu com a da mulher. Aí se faz uma pergunta: de que forma? De que maneira? Nós vimos aqui que o sangue, ele só pode ser transmitido através da semente do homem. O sangue só pode ser transmitido através da semente do homem no óvulo da mulher.
É a única forma e a única maneira. Então, como se deu isso? Nós observamos que nesse caso, Deus, na sua essência, na sua sapiencial profundeza da sua sabedoria, o Pai, Ele vai colocar a sua vida, olha como que Ele vai colocar a sua vida, em forma de sangue, no útero de Maria. Ele vai colocar em forma de sangue no útero da Maria. Agora, que plano foi esse? O Pai usou este sangue para unir a natureza humana, porque espírito não tem sangue. Ele fez isso para que Cristo tivesse também a natureza humana e a divina, porque espírito não tem sangue. E no poder de Deus, que Ele tem esse poder, Ele fez Jesus ter essas duas naturezas. A natureza humana, porque Jesus tinha sangue, e a natureza divina, que foi o poder do Pai, através do Espírito Santo. Então olha só, foi através do sangue dado pelo Pai que o sangue de Jesus foi formado. Jesus, a Bíblia diz que Ele estava com o Pai. Filipenses capítulo 2, Ele se esvazia de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, e Ele agora vai tomar a forma de homem. Ele vai ter que ter a natureza humana, e nós humanos temos sangue. Então Ele precisava do sangue. Mas se nós formos olhar, for recapitular, nós vamos ver que por causa do pecado do homem, o homem tinha que matar animais e derramar o sangue dos animais para cobrir o seu pecado. O homem tinha que matar ovelhas, tinha que matar bois, ele tinha que matar pombos, ele tinha que matar bodes, tudo isso em sacrifício para cobrir o seu pecado. E quando Adão comete o pecado, a Bíblia diz que o Senhor tirou a pele de uma ovelha e deu para o homem cobrir a nudez. E através daquela morte, lá no jardim do Éden, foi derramado o sangue daquele animal para tirar a pele do animal, para cobrir a nudez do homem. Então Deus institui a morte de animais para cobrir o pecado do homem e derramar o sangue, ou seja, aquele sangue daquele animal estava representando aquela pessoa que pecou, aquela pessoa que cometeu um delito, e o sangue daquele animal era expandido, o sangue daquele animal era derramado. Então Jesus, como diz Isaías capítulo 53, que ele, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, ele não abriu. Ele é considerado como o cordeiro. João Batista, quando o viu, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá glória para Jesus. Então observa que a profundidade, a eternidade, antes, ele diz para os fariseus: antes de Abraão eu já sou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele é a eternidade. A eternidade, preste atenção, a eternidade, ela vai entrar, ela vai penetrar no tempo, porque a eternidade não tem tempo. Mas ao mesmo tempo que a eternidade vai entrar no tempo, nós observamos dois tipos de vida. Observamos o Zoe, que é todos os seres viventes da terra. Eles têm vida, e essa palavra vida é chamada Zoe. Eles têm a vida de Deus.
Todos os seres aqui da terra têm o Zoe, que é a vida de Deus. Então agora a eternidade, ela vai penetrar no tempo e habitou um corpo pela primeira vez na concepção de Jesus. E o que se torna, essa é a vida eterna. Ela vai entrar no tempo e ela vai habitar em um corpo. E é a primeira vez na concepção de Jesus. Vamos observar aqui que esse termo não significa apenas a vida que não morre, mas tem a ver com a natureza de Deus penetrando na humanidade e nos unindo a Ele. Por que eu estou chamando os irmãos para a consagração de sexta-feira da paixão? Porque a partir do momento que nós entrarmos dentro desse templo, nós vamos nos unir a Cristo e vamos nos tornar a uma só pessoa. Porque Paulo escreveu dizendo: aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um só Espírito. Então, se você vier com essa mentalidade, se você tiver essa mentalidade que você é um em Cristo e Cristo em você, você vai mudar todo o seu conceito em relação às batalhas, às lutas que você passa. Por quê? Porque você não vive mais, mas Cristo vive na sua vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em minha vida. Então olha só, o Filho de Deus se fez carne e Ele habita entre nós. E Ele continua a se tornar carne por meio do seu corpo, a igreja. Ele continua se tornando carne. Vamos analisar esse contexto. Se através da igreja Ele continua se tornando carne, então eu observo, eu noto que na igreja há um poder muito grande. Na igreja há um poder tão grande que Ele disse lá no Evangelho de São Mateus: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A partir do momento que você começa a compreender isso, você começa a entender isso, que Ele vai se tornando carne através do corpo da igreja. Este grande milagre teve início durante a anunciação de Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Vamos entender isso. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja, ela é representante de Cristo aqui na terra. A igreja recebe, é delegada a ela poder não governamentais da terra, mas poder governamental do mundo espiritual. O que rege o mundo da terra é o mundo espiritual. A igreja agora, ela não precisa ficar perguntando a Deus: Deus, como que eu faço para tirar esse demônio? Deus, como que eu faço para expulsar isso da minha vida? Não, a igreja do Senhor é a própria personificação de Cristo, é o próprio Cristo. A igreja é o próprio Cristo. A igreja, ela se uniu a Cristo, se tornou uma só. Então quando o diabo olha para você, ele não vê o José, ele não vê o Carlos, ele não vê o João, ele não vê o Manuel, ele vê a personificação de Jesus Cristo andando sobre a terra. Olha o tanto que isso é profundo. Quando o adversário tentar levantar contra você, você dirá a ele: você não está levantando contra os céus, você está levantando contra aquele que já te venceu e esmagou a sua cabeça. Você não está levantando contra fulano ou beltrano, você está levantando contra o próprio Cristo. Conscientiza isso, igreja, a profundidade do que é isso. Quando você fala isso para o diabo, ele teme. Por que ele teme? Porque ele sabe que você morreu para o mundo e vive para Cristo. Então ele sabe que ele não está levantando contra a pessoa A ou B,
Ele está levantando contra o próprio Cristo, que o venceu e o derrotou na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Quem vai deixar Deus lutar as suas batalhas? Quem quer mostrar Cristo para as suas lutas, suas batalhas, diga glória a Deus. Olha só o mistério da ceia. A natureza de Jesus, ela se uniu com a natureza humana. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só. O Espírito Santo, vamos entender agora, o Espírito Santo operou como um veículo. Ele foi o veículo, enquanto o Pai contribuiu com seu sangue, e a carne se formou a partir do óvulo de Maria. O que é isso? A vida eterna, que é o próprio Deus, se tornou sangue. Isso é profundo. A vida eterna, que é o próprio Deus, se torna sangue. Vamos entender. No mundo espiritual tem alma e espírito, mas não tem corpo. Não tem corpo. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem espírito e alma. E Ele diz: agora eu vou dar uma forma para esse homem. E aonde que ele vai? Ele vai na matéria chamado barro. E do barro ele forma um boneco. E ele sopra esse homem, que é o seu fôlego de vida. E esse homem torna-se alma vivente. Só que nesse homem foi soprado o Ruach Kadosh, foi soprado pneuma, foi soprado o espírito de vida. O espírito de vida. E a Bíblia mostra aqui que a vida eterna, que é o próprio Deus, se tornou sangue. Em seguida, eu tenho que entender que carne, isso ilustra que Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 6, versículos 51 ao 55. É uma profundidade e um mistério tremendo. Lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 11, ele diz que ninguém poderia beber sangue, porque a vida estava no sangue. A vida é encontrada no sangue. Olha só o mistério da ceia. Por isso que eu não aceito. Ceia é coisa séria. Ceia não é como nós estamos vendo por aí, a pessoa tomando de qualquer maneira, de qualquer forma. Está errado. A pessoa que não é batizada participando de ceia, está errado. Está totalmente errado. Por que está errado? Porque Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6 que nós, na semelhança da sua morte, fomos sepultados com ele, e seremos da semelhança da sua ressurreição. O que simboliza isso? O batismo nas águas, que é um batismo de compromisso, que a pessoa faz da seguinte forma: estou eu morrendo para o mundo, e a hora que eu retornar da água, estou vivendo para Cristo. Então algo simbólico, algo místico, aqui feito na terra. Quando eu pego a pessoa dentro do rio ou dentro de uma piscina, e que eu falo para aquela pessoa: peça perdão de todos os seus pecados, faz uma confissão de fé, confesse a Deus agora, confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador único, confesse agora que você está morrendo juntamente com Cristo, e quando você voltar da água, você estará vivendo juntamente com Cristo. Então eu pego aquela pessoa e mergulho ela na água, símbolo do sepultamento que está escrito em Romanos capítulo 6. Então ceia não é brincadeira, ceia não é brinquedo. Quando eu pego a pessoa e mergulho aquela pessoa, simbolicamente, no mundo espiritual, ela está morrendo, ela está sendo sepultada. Quando eu volto aquela pessoa da água, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquela pessoa então
ressuscita dos mortos, na semelhança de Cristo. Então você veja que essas igrejas por aí estão dando ceia para as pessoas sem elas batizarem, estão pondo as pessoas para participar da ceia sem batizar, pessoas amigadas participando de ceia. Isso vai servir para a própria condenação que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor Jesus Cristo que na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Há muito entre vós doentes e poucos que dormem, porque não sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então a coisa é séria. Existem pessoas que estão se condenando, porque participa de qualquer maneira, participa em pecado, participa cheios de adultérios, de prostituição, de mentiras, de calúnias, de defamações, cheias de demônios, podemos dizer assim, e vem participar da ceia e não sabe que está se autocondenando. Paulo escreveu dizendo que quem faz isso volta a Cristo ao vertupério da cruz. Ou seja, você está chicoteando ele, você está furando ele do lado, você está pregando ele na cruz e você está escarnecendo dele na cruz. A Bíblia diz que ai desses que faz essas coisas. Ceia não é o que eu estou vendo por aí. Qualquer pessoa se participando, tem gente que participa até com um cigarro no bolso. Não é assim. Ceia é coisa séria. Por quê? O sangue é o elemento em que a vida é encontrada, e é ele a origem da vida, que determina o seu valor. A Bíblia estabelece lá em Levítico, no capítulo 17, verso 11. A vida é descrita, a vida no sangue, ela é descrita, sabe de que forma? A palavra grega zoe. Tudo que respira, está vivo, possui o zoe de Deus. Agora, ela é a energia essencial que caracteriza todo ser vivo. Porém, a vida zoe não é a natureza do Altíssimo. Aí é que vai entrar agora dois tipos de vida: a eterna e a zoe. Cristo era eterno, porém ele tomou a forma humana. Então Jesus foi concebido pela própria vida do Pai, possuindo tudo que Deus é. Mas ele tinha a natureza, mas ele também tinha o zói de sua mãe. Por que ele precisava do zói de sua mãe? Essa é a vida que fez dele um ser mortal. Filipenses capítulo 2, 6 e 7. Que ele foi obediente até a morte e a morte de Cristo. A morte de Cristo. Ele foi obediente até a morte e a morte da cruz. Agora vamos entender isso. Olha só, ele tinha o eterno, vida eterna e a zói. Ele precisava do zói, por quê? Da sua mãe, por quê? Porque ele tinha que ser mortal. Ele tinha que ser mortal. Por que ele tinha que ser mortal? Porque ele tinha que derramar o sangue dele. Ele tinha que derramar o sangue. Aí entra Hebreus, no capítulo 13, verso 20, que o sangue da aliança tornou a trazer Cristo dentre os mortos. Vamos entender como que esse sangue, você vai participar agora, ele tem esse poder de vencer a morte. Esse sangue, aqui, nós não fazemos transubstanciação. A transubstanciação é tornar os elementos da ceia em algo natural. Não, nós vamos entrar no mundo espiritual e alimentar o nosso ser espiritual. A transubstanciação que as igrejas, nossas igrejas católicas fazem, é tornar o pão e a carne de Cristo e o sangue de Cristo em algo natural.
nós não fazemos isso. Quando você pega o pão, quando você pega o cálice, nós oramos para que o seu ser espiritual se una ao ser espiritual de Deus, e ali você alimenta. Assim como eu alimento o meu corpo, eu preciso de alimentar o meu corpo para que ele se mantenha de pé com saúde. A mesma forma é o ser espiritual, ele precisa se alimentar. Mas que tipo de alimento é esse? Jesus diz que ele é o pão da vida, que mata a fome, e a água que mata a sede. A Bíblia fala isso bem claro. Ao entender esse mistério da ceia, eu começo a entender que em Hebreus capítulo 13, versículo 20, a união do seu sangue, abre lá de novo para você ver. Olha o que diz aqui: a união do seu sangue. Olha o tanto que isso é profundo. Aqui em Hebreus 13, verso de número 20. Ora, Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, foi através do sangue, tornou a trazer dos mortos. Quem que o sangue trouxe dos mortos? A nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como foi que o sangue trouxe dos mortos Jesus Cristo? Vamos entender, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Então vamos lá. A união do seu sangue glorioso com o Espírito de Deus, que é o Zoe, que dá vida à natureza. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então olha só, a união do seu sangue glorioso com o Espírito de Deus, o eterno, vida eterna. O Espírito de Deus produziu o poder que tirou Jesus do túmulo. Aí vem a pergunta: como? Como? Olha para mim para você entender esse mistério. Todo ano era imolado o cordeiro para o sacrifício da redenção. O sacerdote pegava o sangue daquele animal e entrava no lugar santíssimo dos santos e derramava ali onde estão os dois querubins, olhando para dentro da arca. Ali é chamado propiciatório. Aquele propiciatório recebia o sangue do cordeiro. Entenda, o sangue era jogado ali. Aqueles querubins simboliza a glória de Deus. Simboliza a glória de Deus. Entenda. O animal, ele é um animal irracional. Alguém tinha que morrer pelo homem. Animais não poderia tirar a condenação, mas cobrir. Animais cobria o pecado do homem. Mas o pecado do homem não era tirado, porque alguém justo, assim como um animal que não tem noção do que é pecado, porque ele então não peca, assim também o ser humano, ele tinha que ter a sua vida pura como do animal. Ele tinha que ter uma vida pura, sem pecado, simbolizando então o cordeiro, porque o cordeiro não tem pecado, animais não têm pecado. O ser humano, ele tinha que ser então dessa forma para morrer por alguém. E nós éramos cheios de pecado, nascemos já com o pecado no nosso corpo. Nascemos com o pecado no nosso corpo. Nós somos herdeiros de Adão, concebidos em pecado. Então não tinha como um ser morrer pelos demais. Então Jesus vem, olha só, ele vem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que ele é tentado em tudo, mas não pecou. E ele, como puro, ele vai derramar o seu sangue. Vamos entender isso. Ele é puro. A morte só podia deter quem tivesse pecado. A morte não podia deter, porque olha só a profundidade disso.
O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. E se ele não pecou, a morte não podia ter poder sobre ele. Você está entendendo agora? Quando nós participamos disso no mundo espiritual, quem disse que você é fraco? Quem disse que o diabo pode derrotar um crente em comunhão com Deus? Quem disse que Satanás pode contra esse sangue? Se foi esse sangue que o derrotou e consumou a nossa vitória para sempre. Então preste atenção, o sangue e o Espírito de Deus se uniram. Então quer dizer que quando eu pego aqui o corpo, que é o pão e o cálice, e elevo para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual. Que dimensão é essa? A dimensão aonde Cristo venceu. Quando eu participo da ceia, eu entro nessa dimensão, os demônios começam a olhar para mim, eles não vê o meu corpo físico, eles vê algo dentro de mim. Por quê? Porque o sangue é o único elemento que circula no corpo, da cabeça à planta dos pés. Quando você pega esse pão, quando você pega esse cálice, entra no mundo espiritual, Satanás fecha as portas do inferno. Ele não suporta isso. Como que uma pessoa com cigarro no bolso, pessoa em pecado, isso não tem efeito. Por isso que tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas dormindo e doentes, que a Bíblia diz. Por isso que o câncer entrou na igreja, por isso que o divórcio entrou na igreja, por isso que o fracasso entrou na igreja, porque as pessoas não sabem discernir o corpo e o sangue do Cordeiro. Olha o que está lá escrito lá em 1 Coríntios 11: há muitos fracos e doentes. O que é uma pessoa fraca e doente? É uma pessoa derrotada. Uma pessoa fraca e doente, ela facilmente será derrotada. Ela é alvo vulnerável. Por isso que as coisas não dão certo para muitas pessoas que acham que isso aqui é e pronto, acabou. Negativo. Por isso que essas igrejas que estão aí fora, dando ceia para qualquer um, dizendo que a ceia é para fortalecer os fracos. Mentira. Ceia não é para fortalecer os fracos. Ceia é para quem está em comunhão. E se alguém está em comunhão com Deus, ele não é fraco. Me mostra na Bíblia Jesus fraco, Jesus derrotado. E estão dizendo que é para fortalecer os fracos. A pessoa sai do bar até bêbada para tomar ceia. Está amarrado, diga comigo, está amarrado. Olha só, vamos entender esse mistério. O sangue e o Espírito de Deus se uniram para realizar o maior milagre da história, a ressurreição de Cristo, derrotando a morte e o inferno. A vida em seu sangue se tornou a mais poderosa herança que ele poderia ter nos deixado para a igreja. Vou repetir: a vida em seu sangue se tornou a mais poderosa herança que a igreja poderia ter, a maior herança que a igreja poderia ter. Por quê? Porque quando o sangue de Jesus foi derramado no propiciatório, houve uma efusão de uma explosão nuclear, muito mais poderosa do que uma explosão nuclear, uma radiação muito forte, porque o sangue misturou com a glória, porque o querubim da glória, é querubim, anjo da glória. Querubim significa anjo de glória. E é lá que coloca o sangue no propiciatório, lá em cima. Houve uma efusão de uma luz muito forte. E o que aconteceu? O que aconteceu? Diz a palavra de Deus que o sangue torna uma luz muito forte. Aonde está escrito isso, pastor? Lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, você vai encontrar
essa manifestação da luz muito forte. Quer ver? João, Evangelho de São João, capítulo 1. Você quer ver o poder que é? Presta atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vem, nele estava a vida. Preste atenção nesse detalhe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Trevas não tem substância. É onde o diabo governa. Preste atenção. Trevas não tem substância. O que significa treva? Ausência de luz. Eu não aceito o crente derrotado. Eu não aceito o crente dizendo que o diabo é maior do que Deus. Eu não aceito o crente dizer que o diabo está entrando. Como pode? Se ele tem a vida e tem a luz. Essa efusão foi muito forte. Diga glória a Deus. Diga, eu tenho a luz da minha vida. Olha só, rapidinho aqui para você poder entender do que João está dizendo. A vida de Deus é uma espécie de luz líquida. Como? Que corre pelas veias de Jesus. Vamos entender isso. Você vai assustar o que eu vou dizer aqui agora. No céu, onde está Deus, Jesus é homem divino e divino homem. Só quer dizer que ele tem sangue? Sim, ele tem sangue. Só que o sangue dele, olha aqui, presta atenção. Quando houve essa efusão, se tornou uma luz líquida que corre pelas veias de Jesus. Essa luz, ela é visível no mundo espiritual. Ela é visível no mundo espiritual. Todos os demônios veem ela. É muito temida pelas trevas. Por quê? A luz do sangue de Jesus é o que transforma. A luz no sangue de Jesus é o que transforma o mundo espiritual e o que tira dos demônios as suas forças. Como que é isso, pastor? Quando você participa da ceia, no mundo espiritual, seu corpo fica igual ao de Cristo, circulando esse sangue. No mundo espiritual, não estou falando da matéria, estou falando do mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Porque o diabo é espírito também. Então, como pode uma pessoa que participa da ceia ser fracassado, ser fraco? Olha aí como que eles não entendem e põem qualquer pessoa para participar da ceia. Se o diabo teme, os demônios perdem a sua força quando vê essa luz. As trevas é a arena no qual Satanás e o seu exército opera. É lá que eles operam. E você é luz. Quando você tem essa comunhão com Cristo, o seu corpo torna radiante. E você está dizendo, pastor, eu estou numa luta que eu não venço. Então você não pode participar da ceia. Você não sabe o conteúdo dela. O que o senhor está querendo dizer? Todos que vão participar da ceia aqui hoje já saem daqui vitoriosos e vencedores, em nome de Jesus. Diga glória a Deus para eu poder terminar. Olha só. Assim como um peixe precisa de água para sobreviver, o diabo precisa de trevas para continuar ativo na sua vida. Vamos repetir essa frase? Amém, igreja? Diga comigo, assim como um peixe precisa de água para sobreviver, o diabo precisa de trevas para continuar ativo. Ué, se você é luz, o diabo então dá um peixe fora d'água. Ué. Se você é luz, o diabo precisa de trevas. Então, se você é luz, ele não fica ativo na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem vai sair daqui com a luz de Cristo?
expor o diabo, diga comigo, expor o diabo à luz, bem forte, expor o diabo à luz de Deus é a mesma coisa que colocar um peixe fora de água. Ele vai sobreviver, o peixe? Então quando você sair daqui, você vai falar assim: eu tenho a luz de Deus da minha vida. O que significa isso? Você está expondo o diabo à luz. O que vai acontecer com ele? A mesma coisa que acontece com um peixe fora d'água. Está entendendo agora? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo: se eu fizer assim, ele perde a sua força até morrer. Ou no caso, o diabo, ele cai derrotado. Quem é vencedor, diga glória a Deus. Só para terminar, o beber do sangue de Jesus, a sua luz passa a correr em minhas veias e me torna novo adversário temível para o diabo. Como é que o senhor está falando aí? Não entendi. Beber do sangue de Jesus, a sua luz passa a correr nas minhas veias. O que vai acontecer? Vai me tornar um novo adversário temível para o diabo. Está entendendo agora? Quando você pegar o cálice, traz lá o cálice, filho. Irmão Marcos, traz o cálice. Traz o cálice. Você está entendendo agora? Fica de pé quem vai participar. Fica de pé. Quem vai participar, quem está em comunhão, fica de pé. Vocês estão entendendo agora? Quem quer sair daqui vitorioso? Vai lá, pastor Jonas, entrega o pão e o cálice. Vamos cantar o hino da harpa que vocês cantaram rapidinho, irmão Valdir, rápido. A estrofe, o primeiro. Pegue e você vai falar aqui agora. No mundo espiritual eu vou me tornar temível. Satanás não vai ter poder sobre a minha vida. Eu vou expor a minha luz em cima daquela luta. Eu vou expor essa luz em cima daquela situação. Vai profetizando aí. Eu desafio agora qualquer um que está aqui nesta noite a fazer isso. Você que vai participar. O diabo vai ter que cair por terra na sua vida a partir dessa compreensão, desse entendimento que você está tendo. Diga glória a Deus. 39. Hã? Bendito seja o Cordeiro, não é? Então vai. Ah, vem cear. Amém. Isso. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus nos dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, se chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a colheita, vem o fogo, peixe e pão. Em Jesus temos a vida sem a vir. Vem cear, se chama, vem cear.
mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, a quem filho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Preste atenção agora, preste atenção. Preste atenção. Os elementos que estão na sua mão são elementos poderosos. Esses elementos que estão na sua mão, no mundo espiritual, não vou fazer a transubstanciação, é no mundo espiritual. Eles vão tornar uma arma poderosa. Eles vão tornar algo tremendo de Kamanasu Menefai na tua vida. Você não está tomando porque você está fraco. Você está tomando porque você está de pé. Agora que a partir dessa compreensão, a partir desse momento, você vai ter que expor essa luz nas trevas. O que é isso? Você vai desafiar. Você vai dizer assim: Satanás, eu compreendi o que é a ceia. O sangue de Jesus está correndo nas minhas veias. E há um poder radiante de luz. Sai da minha frente, porque essa semana eu quero ver o poder da ceia. Eu quero ver o poder desse sangue. Você tem que confessar isso. Você tem que profetizar isso. A hora que você participar disso aqui, o que vai acontecer no mundo espiritual? O seu corpo no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele vai irradiar. Ele vai tornar uma radiação forte. Ele vai causar uma radiação daqui lá na sua casa. E aonde tiver trevas, elas serão dissipadas. Por quê? Porque Satanás teme essa luz. E eu estou tomando posse disso. Diga: estou tomando posse disso. Levante os elementos para o céu. Iremos consagrar a Deus para que o nosso homem espiritual se torne essa potência. Porque esse homem espiritual seu, ele vencendo o mundo espiritual lá, vai manifestar aqui na terra essa vitória. Escuta o que eu estou dizendo. A hora que você participar aí agora, automaticamente começará a circular no teu corpo espiritual um poder muito grande, um poder sobrenatural, uma radiação muito forte, mais forte do que a bomba nuclear. E é hora de você profetizar: trevas, sai da minha vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, consagramos estes elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos estes elementos consagrados no mundo espiritual. Pai amado, assim como há corpo natural, há corpo espiritual. Assim como eu alimento meu corpo natural com os alimentos daqui da terra, o arroz, o feijão, ó Deus, o café, o pão, a carne, ó Deus, assim por diante, as verduras. Ó Deus, o meu corpo espiritual precisa do alimento. E aqui está o alimento que alimenta o meu corpo espiritual. E eu quero consagrar para que esses elementos da natureza aqui, o pão feito da farinha de trigo e este suco feito da videira, se torna no mundo espiritual o corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro. Está consagrado em nome de Jesus. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Agora você vai profetizar. Você vai dizer para segunda-feira. Você vai dizer para terça-feira. Você vai dizer para quarta, quinta e sexta. Aonde você colocar os seus pés, a luz vai estar presente. Começa a profetizar agora. Começa a profetizar agora. Você começa a profetizar. Já está circulando no teu corpo. Já está circulando, já está circulando. Já está começando a ter uma radiação. Já está começando a expandir a luz. Já está começando todo o poder das trevas. Me ouça agora, espírito imundos,
demônios das trevas, eis aí a luz, eis aí a luz, eis aí a luz, eis aí a luz. Sai agora, sai agora. Por quê? Por quê? Por quê? Porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Está chegando vida, está chegando vigor, está chegando vitória, está chegando triunfo, está chegando agora a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha agora doenças, olha agora enfermidades, olha agora tribulações, depressões, angústia, tristeza, dificuldades. Olha agora a vida do Celso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Profetiza a vitória, irmão Zé Carlos. Profetiza agora, irmãos. Profetiza a vitória. Profetiza agora, irmão Kennedy. Profetiza agora. Profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Profetiza, irmã Cíntia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. A vida que você vive agora. Olha aí o poder radiante. Olha circulando o teu corpo. Olha aí repreendendo os invasores. Olha aí agora. Olha a luz alcançando aquilo que você não alcançava. Olha a luz dissipando o poder do diabo. Olha a luz dissipando o poder das trevas.